Olá, bom dia, meus amores. Hoje iniciando, mais uma unidade, de história, unidade 8, tá? E hoje vamos nos comunicar, tá? Será a unidade que nós iremos estudar, certo? A partir de hoje, ok? Fica no caderno 4, como vocês já sabem, na página 18, certo? Registrem a data de hoje, 2/12/2020. Não só aqui, como também registre na agenda de vocês e também as páginas, conforme nós formos estudando, tá? Vão registrando também as páginas, certo? E como é possível, vocês visualizarem, hoje nós iremos conversar um pouco sobre os meios de comunicações, tá? Eles também têm história, tá, gente? Como é visível aqui e possível, vocês observarem, ele trouxe alguns meios de comunicações aqui inicialmente, tá? Como o telefone, o livro, revista, o jornal, telefone, celulares, certo? Rádio, computadores, notebooks, tablets, entre outros, Mas aqui são os que mais, passam, atualmente aí nessas informações, certo? Então, gente, aqui na página 20 vem falando um pouquinho sobre os meios de comunicação tem história, como eu tinha falado. Então, atualmente vivemos em um mundo marcado pela comunicação, realmente, televisão, rádio, telefone e, é claro, celulares conectados, o que? A internet, São exemplos de que? Meios de comunicação, tá? Grifem isso daí, é importante. Mesmo sabendo que vocês já viram esse conteúdo, sobre os meios de comunicação, Mas como ele está falando aqui, tem história, Vem relatando a questão das datas que surgiram, No decorrer do século, Então se atentem a isso aí, tá? No entanto, nem sempre foi assim, O desenvolvimento de muitos desses meios de comunicação, como os aparelhos de comunicação de massa, especialmente rádio e televisão, veja, ocorreu a partir do século que? 20, aqui no Brasil, tá, gente? Por exemplo, a primeira transmissão de rádio foi em 1922. Já a primeira transmissão televisa aconteceu em 1950. A internet, por sua vez, é a mais recente. Ela começou a ser usada em computadores pessoais na década de 1990. Tá? Então, vem trazendo aí esses pontos sobre os meios de comunicação, quando surgiram, quando passaram a ser mais utilizados. Veja aqui essas imagens, certo? Aí, é o pessoal, ou seja, a comunidade aí usando, os meios de comunicações mais atuais. Veja esse telefone aqui, que é daquele telefone bem antigo, tá? Veja, dos meios de comunicação que vamos estudar, o telefone é o mais antigo, tá? Foi inventado na década de 1870 pelo empresário escocês Alexander, tá, gente? Que não tem o resto daqui, que não sei por que corta, tá? Veja, em 10 de março de 1876, realizou a primeira transmissão elétrica, tá? Usando aí o aparelho, do telefone, esse daí, tá? Ele vem trazendo essas colocações, desafio que vocês irão realizar aqui na página 21, certo? Você tem um telefone fixo em casa? Você e seus familiares usam esse aparelho ou preferem os celulares? O que vocês acham? Converse com seus colegas sobre o uso do telefone fixo, tá? Respondam. Telefone e centrais telefônicas. Com o tempo, no Brasil e em diversas partes do mundo, começaram a ser organizadas as centrais telefônicas, que conectavam os telefones dos usuários, certo? Isso possibilitou que as ligações de um aparelho para outro, nesses locais trabalhavam que é chamadas telefonista, gente? Aí, ó, veja, tá usando aquele telefone, o primeiro telefone utilizado, certo? Aí veio também, gente, os telefones públicos, os tão conhecido orelhão. É tão difícil nós encontrar um orelhão hoje em dia, Praticamente foram substituídos, pelos celulares, aí também pelo telefone fixo,
certo? O telefone então espalhou-se para outros estados e municípios do Brasil, São Paulo, Campinas, Curitiba, né, e Fortaleza, entre outras cidades, né? Passaram a sediar centrais telefônicas. Veja que ele está falando aqui sobre os telefones públicos, certo? Que ficavam em residências e locais de trabalho, não estavam disponíveis para todos, certo? Tinham que utilizar o que? Aquelas fichas, né? Eu lembro que ainda eu peguei essa época, gente, de estar utilizando aí, né, esses telefones públicos aí, o orelhão, que nós tínhamos que ter o cartão para poder fazer a ligação, né? Então, ainda peguei essa época, tá? Mas hoje em dia é raro nós encontrar, né, um orelhão assim nas ruas de nossas cidades, certo? Na década de 1950 até os anos de 1990, os famosos orelhões, né, como foram chamados esses telefones aí, eram bastante utilizados pelas pessoas. Eles funcionavam com fichas ou cartões telefônicos, tá? Então eu peguei a época dos cartões telefônicos, tá? Das fichas eu não lembro. Então, desafie, converse com um parente mais velho ou com seus pais, pergunte se eles utilizavam os orelhões e em quais situações. Registre suas descobertas, né? E registre aí no caderno, tá? Para que logo mais você possa estar aí compartilhando, gente, tá? Com seus colegas e até mesmo comigo, tá certo? Veja só algumas colocações que ele faz, registrando aí nessas questões. Veja aqui na página 23, os telefones celulares, né? Hoje tão utilizados esses telefones celulares, né? Os celulares tornaram-se comuns no Brasil ao longo da década de 1990, mas o desenvolvimento da chamada telefonia móvel é um pouco mais antiga que isso. Em 1973, uma empresa dos Estados Unidos fabricou o primeiro modelo de telefone celular e realizou a primeira ligação com esse tipo de aparelho na cidade de Nova York. Porém, sua comercialização começou a partir da década de 1980, tá? Aí ele vem falando sobre a questão dos modelos de celulares, tá? Vem registrando outras datas. O foco é isso aqui, tá, gente? Pega o objetivo principal e memoriza, né? Aprende e compreende, certo? Vem um jogo rápido aqui na página 23 que vocês também irão responder, tá? Tem algumas questões que são pessoais, tá? Certo? Que vocês irão responder, né? Diante, certo? Da leitura, tá? Tem muita questão pessoal aqui, certo? Aqui na página 24, tá? Mundo do rádio, certo? Imagina uma época em que nem a televisão nem o computador existiam. Imagine, gente, sem televisão e sem computador, tá? Jornais, revistas e o telefone eram os principais meios, tá? De comunicação e transmissão de notícias. Realmente, eu peguei a época que não existia ainda o computador. Não, não é que não existia, existia, mas só quem tinha um computador, aquelas pessoas que tinham mais condições financeiras, tá? Isso que eu quis dizer, certo? Mas eu peguei sim a época do computador, né? Que era aqueles de tubo ainda, certo? Eu tive até meu primeiro computador, né? Com o passar dos anos foi o que? Se atualizando, né? Se aperfeiçoando cada vez mais, né? Jornais, revistas e o telefone, né? Nessa época eram os principais meios, né, de transmissão de notícias, né? De informações, tá? Tudo isso mudou de maneira rápida e intensa com a invenção do rádio. Veja, no Brasil ele começou a ser usado na década de 1920. A primeira transmissão realizada em nosso país aconteceu em 7 de setembro de 1922. Vem trazendo algumas datas importantes, né, que vocês têm que memorizar essas datas importantes, tá, gente? Durante o governo do presidente Epitácio Pessoa, certo? Nessa época, né, o nosso país já era uma república, né, já era independente, ok? No Brasil, na década de 1920, poucas pessoas tinham rádio. Tá? Além disso, havia poucas emissoras de rádio, né? Hoje em dia existem várias, né? Com o tempo, os aparelhos foram se tornando mais fáceis de se obter. Existiam até mesmo anúncios em revistas e jornais de como montar o próprio rádio em casa, por meio de quê? De compras de peças e fios específicos. Tá, gente? Aí passou, né, o mundo do rádio a existir o rádio, né? Aí depois, aqui na página 25, vem falando sobre a programação do rádio. Gente, tá um pouquinho barulho porque o meu vizinho, tá? Meu vizinho do lado e meu vizinho da frente
estão fazendo obra, tá? Infelizmente, né, não tem um horário adequado, certo, para estar gravando, tá? Porque durante todo o dia, tá, está aí realizando a obra, só justificando, tá, a questão de algum barulho que venha surgir aqui durante a gravação, tá certo? Ó, programação do rádio. Quais eram os programas que as pessoas daquela época ouviam nas rádios brasileiras? Quais eram, né, esses programas? Como era a vida dessa população nesse tempo em que a televisão ainda não existia? Imagine, certo? Com os rádios as pessoas escutavam notícias sobre o Brasil, época do meu avô, né, e do meu bisa, certo? Que pegou essa época aí, né, que não existia televisão, nem telefone, nem computador, era só os rádios, né, escutava as notícias através dos rádios, né, além, claro, de muita música também, que eles gostavam de ouvir, né, era comum até a década de 1950, cantores e cantoras se apresentarem ao vivo nas emissoras de rádio. Eles cantavam e tocavam seus instrumentos nos estúdios das emissoras, e que pouco a pouco se tornou comum pelo Brasil, né, gente? Muito legal aí essas informações que ele trouxe, esse conteúdo sobre esses meios de comunicação, né? Porque todos eles têm uma história, conforme ele trouxe aí, né, nesse conteúdo aqui de história, né? Realmente, se nós parar para perceber, tudo nessa vida tem uma história, né? Quando surgiu, onde surgiu, como se procedeu, né? Como está atualmente. Então, isso que ele quis trazer aqui com esse conteúdo. Por isso que eu peço a vocês que se atentem, né, a cada meio de comunicação que ele está falando, que ele está explicando, certo? Aqui no livrinho de vocês, certo? Havia também as novelas de rádio, as famosas radionovelas, tá vendo? A tia não pegou essa época de radionovelas, tá? Elas contavam histórias de amor, drama, suspense e aventura, né? É as que hoje em dia, né, existem nas televisões, né? Através de amor, tem drama, suspense, né? Violência também, que tem muito que passa nas novelas de hoje em dia, certo? Que era narrada por diversos atores. As interpretações também aconteciam nos estúdios das rádios, veja que interessante, tá? Além disso, era transmitido cursos, aulas e palestras educativas também pelas as rádios, gente. Olha que legal, né? Hoje em dia é passado pela televisão, né? Hoje em dia só passa alguns programas nas rádios, né? Além disso, era transmitido, tá? Como eu acabei de ler. Muitas pessoas também utilizavam os programas de rádio para enviar notícias a familiares que viviam longe, né? Veja, hoje em dia, né, isso acontece mais pelo meio, né, da televisão, celular, né? Então, veja aí, né, gente, essa história aí, né, da rádio, certo? Esse jogo rápido também que vocês irão responder, página 25, e a hora da leitura, que vocês também irão realizar para que logo mais nós possamos estar fazendo a correção, tá? E nós iremos ficar aqui até a página 27, tá? Dando sequência na próxima aula e, se Deus quiser, finalizando, né, na próxima aula aí a disciplina de história, né, para que estamos correndo um pouquinho com os conteúdos, mas lembrando que os conteúdos são fáceis, né, história, geografia, de artes, certo? É mais questão de leitura mesmo, de entendimento, né? Cabe você, aluno, também ler o conteúdo, fazer a leitura, né, do conteúdo para que haja, né, esse fácil entendimento também do conteúdo, tá certo, gente? Nós iremos ficar até aqui. Realize aí essas atividades para que logo mais a nossa videoconferência, né, a gente possa estar fazendo a correção, tá certo, gente? Não realizar na videoconferência as atividades, não, iremos fazer a correção, tá certo? Então, eu espero vocês logo mais, tá certo? Beijos e fiquem com Deus.